Olá! Agora vamos prestar bastante atenção, porque é hora da história! E o nome do livro é Prendedor de Sonhos. E o seu autor é João Anzanello Carrascosa. E a sua ilustradora é Juliana Bolini. E a editora é Scipione. Para Juju, que me fabricou um sonho. Zelito Tractana era o único inventor daquela cidadezinha e nem precisava de outro. Ele sozinho dava conta do recado e ainda sobrava tempo para atender os pedidos dos povoados vizinhos. Vivia enfiado na garagem de sua casa, onde improvisara a sua oficina de inventos e o seu laboratório de testes. Lá, as pessoas podiam encontrar no meio da bagunça tudo quanto era engenhoca que ele havia criado. Tinha, por exemplo, o localizador de guarda-chuvas que Zelito Tractana inventara para o seu neco. O velho vivia perdendo os seus guarda-chuvas e também as sombrinhas de sua esposa. Tinha também lavadora elétrica de panelas, um trambolho bolado pelo inventor para agradar a dona Dita, cozinheira da escola, que sempre reclamava das crostas de gorduras na hora de limpar a louça. Tinha os óculos de enxergar lá atrás, ideais para quem só pensava no futuro e se esquecia das coisas vividas legais. Tinha o termômetro digital de azar, encomendado pela dona Zica. Ela adorava medir toda manhã o índice de má sorte no ar. E tinha mais: descascador automático de abacaxi, abridor de cara fechada, triturador de pesadelos, máquina de costurar nuvens, dicionário eletrônico da língua dos pássaros, calculadora de grãos de areia, redutor de preguiça, radiostestoscópio, mamadeira para gêmeos, medidor de estrelas, identificador de puns e por aí vai. Com essa criatividade toda, Zelito Tractana só podia mesmo ser adorado pelas crianças, que lhe pediam todo tipo de maluquice. Foi assim que ele criou a máquina de fazer lição de casa, uma ótima invenção para os alunos preguiçosos, mas que foi logo proibida pelos pais e professores. Zelito também bolou para os baixinhos o lápis com TV, a escova de dentes virtual, o despertador de atraso, a caixa de arrotos, o detector de broncas e uma porção de outras novidades. Algumas eram incríveis, outras sem nenhuma utilidade. E, para dizer a verdade, nem todas funcionavam direito. A máquina de fazer lição de casa, por exemplo, nem bem ficou pronta, errou feio acentuando a palavra voo, que não leva mais o chapeuzinho no primeiro ó. O localizador de guarda-chuvas do seu neco apitava às vezes escandalosamente quando ele se aproximava de uma bengala. Já o identificador de puns do inventor registrou certo dia, quando ele estava reunido com a família, peidos vindos dos 4 cantos da sala. Claro, devia estar desregulado. Era improvável que todos os seus parentes ali estivessem peidado ao mesmo tempo. E o fedor nem era lá tão forte. Apesar de que a gente sabe, tem muito pum por aí sem cheiro algum. É que toda invenção precisa ser aprimorada, coisa que Zelito Tractana sempre buscava fazer. Um dia, sem nada para criar, ele foi remexer nos seus velhos inventos e encontrou a máquina de fabricar sonhos que construíra para a Dona Maria. Todo mundo tem um sonho na vida, ela dizia, menos eu. Como não conseguia sonhar,
pediu ao Zelito Traquitana que a ajudasse, o que ele prontamente fez inventando a tal máquina. Quando Dona Maria ligou, os sonhos foram saindo aos montes, um mais lindo que o outro. Pensa que ela gostou? Nananina não. Ela ficou mais aborrecida ainda. Com tanto sonho bacana, não sabia qual deles escolher. De repente, a máquina deu para cuspir uns rolos negros de fumaça e... Bum! Pifou! Foi a sorte, porque assim tudo se resolveu. Dona Maria descobriu que possuía, sim, um sonho na vida. O seu sonho era ter um sonho que ela mesma fabricaria. E aí não precisava de máquina nenhuma. Bem, nesse dia que estava sem serviço, Zelito Traquitana resolveu consertar a máquina de fabricar sonhos. Há um tempão esquecida no canto da oficina. Passou a tarde inteirinha trabalhando e, à noite, ao testá-la, constatou que produzia sonhos normalmente. Satisfeito, foi dormir, só que esqueceu de desligá-la. Na manhã seguinte, aconteceu uma coisa estranha na cidade. Muitas pessoas acordaram tristes, de mal com a vida. Os mineiros, desanimados, faltaram às escavações. Nem a picareta multiuso que o inventor tinha criado dias antes os motivou a ir ao trabalho. Suas mulheres, inesperadamente, se recusaram a cuidar da horta e dos bichos. E olha que ali o serviço delas era bem mais fácil com a invenção do Zelito Traquitana, como a sementeira aérea, o multirregador, a incubadora programável. As crianças não quiseram ir às aulas. Algumas, depois de ouvir o despertador de atraso que só tocava minutos depois da hora programada, sequer saíram da cama. O carteiro se negou a entregar a correspondência, que começou a acumular nas caixas de correio. O que está acontecendo? Essa era a pergunta que corria de uma casa a outra entre as pessoas. Será alguma praga? Disse a benzedeira. Parece que todo mundo está com mau olhado. Talvez seja um novo vírus, coagitou o Dr. Paulo, médico da cidade. É muito azar, comentou a dona Zica, notando alto nível de má sorte em seu termômetro digital. O desencanto pairava no ar e ninguém sabia explicar o motivo. No outro dia, mais gente ainda despertou assim, sem pique para fazer nada. O padeiro não quis pôr a mão na massa, ele que era tão trabalhador. A dona Dita acordou cedinho e fez a merenda para os alunos, mas não quis ligar a lavadora elétrica de panelas, deixando a cozinha suja, na maior bagunça. O japonês da quitanda nem abriu as portas, estava para lá de aborrecido. O padre acordou abatido, com seu estoque de fé em baixa. O clima de desencanto se espalhava, contaminando até os animais. Os gatos miavam baixinho pelos muros. Os cachorros latiam tristemente. Quase nem se ouvia a cantoria dos pássaros. Uns poucos moradores, ainda imunes ao estranho desânimo, foram procurar o prefeito. Era preciso dar um jeito naquilo urgentemente, ou a cidade inteira se afundaria no tédio. O prefeito já andava meio desanimado e não sabia o que fazer pelo seu povo. Mas aí teve um estalo e se lembrou de Zelito Traquitana. Foi imediatamente procurar o inventor e suplicou a ele que criasse algo para reverter a situação. Vou ver o que dá para fazer, disse Zelito, e se meteu na sua garagem a pensar em várias traquitanas que pudessem acabar com aquele problema.
Enquanto buscava a solução, ouviu de súbito um barulho que vinha da máquina de fabricar sonhos. Foi verificá-la e viu que ela não estava fabricando sonho algum. E isso era o de menos. O pior é que, inexplicavelmente, como balões presos a um barbante, um punhado de sonhos estava grudado na sua cúpula em formato de antena parabólica. Então era isso. O inventor matou a charada. Por algum defeito em seu mecanismo, em vez de produzir seus próprios sonhos, a máquina estava roubando como um imã o sonho de toda a população. Lá estava o sonho do prefeito, que era construir casas populares para os habitantes mais pobres. Lá estava o sonho do padeiro, fazer um pão cada dia mais leve e crocante. O sonho do pipoqueiro, um novo fogãozinho para estourar pipocas mais gostosas. O sonho do Dr. Paulo, curar todos os doentes da cidade. O sonho do padre, virar logo bispo. Enfim, lá estava o sonho do seu Neco, da dona Dita, de todos que viviam ali. Zelito sabia que, mesmo na prisão, qualquer pessoa pode sonhar, soltar a imaginação. Mas se prender o seu sonho, ela perde a vontade de viver. Então, desligou a máquina e soltou os sonhos que estavam presos nela. Um por um, eles foram voltando rapidinho aos seus donos, que, num segundo, foram se reanimando como se por milagre. Logo, tudo retornou à normalidade e os habitantes, de bom humor, voltaram às suas tarefas. O prefeito, aliviado, mandou chamar Zelito Traquitana para lhe agradecer pessoalmente. E quando perguntou o que ele fizera para resolver a confusão, o inventor, como se não a tivesse causado, respondeu sorrindo: Nada, só inventei uma desinvenção. Aqui está um pouco da vida do autor Zelito Traquitana e da ilustradora Juliana Bolini. E aí, gostaram da história? Muito legal, né? Zelito Traquitana é um grande inventor que adora o quê? Inventar invenções para ajudar as pessoas da sua cidade. Isso aí! E você? Tem alguma invenção aí para mostrar pra gente? Para ajudar alguém? Não deixe de compartilhar sua invenção, hein?